Denise Fox Piata. Obrigado, Renê. Denis, tudo bem? Tudo bem, você? Aqui. Processo. O senhor está me ouvindo bem? Agora sim, no começo deu uma falhada, mas agora eu pude compreender corretamente. Tá ótimo. Bom, a doutora vai fazer algumas perguntas para o senhor. Tá, doutora? Vossa Excelência. Pode ficar à vontade, doutora. Tá bom. Eu gostaria de saber se o reclamante fazia o uso de EPI e qual. Eletricidade, né? Isso, Excelência. Sim. Tá. A pergunta é se eu utilizava EPI para eletricidade? Não utilizava. Qual EPI o senhor usava? Na verdade, a gente só utilizava o jaleco de antistático e calcanheira, que na realidade eram dois trajes, né, que a gente utilizava lá como EPI na parte de ambiente produtivo, mas que inclusive a gente retirava para estar fazendo as manutenções que eu realizava devido a ele ser antistático, inclusive. Então a gente até se precavia com isso, de remover. Quanto ao EPI, a gente chegou a requisitar isso para segurança do trabalho, mas eles falaram, eles não cediam, e na época também não entendiam porque não cediam isso para a gente. Diz uma coisa para mim, esse contato aí que o senhor disse que tinha com baixa tensão, foi desde o começo ou foi só a partir de um momento do contrato? Não, foi desde o começo, desde que eu entrei na empresa, a gente já realizava essas atividades relacionadas à elétrica, com tensão aí de 380, e nunca mudou, desde o princípio até o fim foi dessa maneira. Perdão, Excelência. Então, eu gostaria de perguntar se o reclamante fazia exatamente as mesmas funções, desde que foi contratado como assistente e quando ele passou a exercer a função de técnico júnior em junho de 2015. Sim, as atividades, as funções eram exatamente as mesmas. Não alterou em nenhum momento. A partir do momento que eu passaram para técnico de automação na época, apenas mudou a nomenclatura, as atividades exatamente as mesmas desde o princípio. Sim, Excelência. Como que eram feitos esses ajustes nos painéis? Era através de um botão? Bom, a gente tinha vários painéis lá, e os painéis de esteira, painéis ali dos motores que rodavam as esteiras das linhas, todos eles eram como todo painel, com disjuntores, com transformadores, e a gente realizava essas manutenções neles, tanto nesses painéis de linha como painéis de máquina. Excelência, desculpa, que tipo de manutenção era feita? Como que era essa manutenção? Manutenção corretiva e manutenção preventiva. E isso consistia em ajuste com ferramentas ou através de um painel? Na verdade, a senhora faz uma impugnação com relação ao laudo, só com relação à diferença das funções entre uma atividade e outra, que ele já falou que é a mesma, então não tem confusão, e com relação à frequência, na segunda função, que a senhora reconhece em defesa, que ele efetivamente tinha contato com baixa tensão nesse período, não no primeiro. Então, só que não reconhece a frequência que o representante da empresa afirmou na perícia. Então, a prova é essa. Ok, Excelência. Até porque todas essas perguntas que a senhora fez é o laudo que vê, eu não tenho jeito. Sim, é que a contraprodução do laudo através da testemunha era exatamente nesse sentido, né? Porque não era um contato direto com o painel. Aí é só a questão fática, né? Frequência e contato ou não. Agora, refazer a prova técnica não tem como, porque nenhum de nós aqui é engenheiro para fazer isso. Ok, Excelência, tudo bem. Então, sendo assim, eu gostaria de perguntar para o reclamante quantas vezes na semana eram necessários esses reparos? Bom, gente,
A gente realizava esses reparos. Quantas vezes por semana o senhor precisava fazer esses reparos aí com essas peças energizadas ou com risco de energização? Bom, realizava diariamente, porque tanto corretivo quanto preventivo eram diários. A gente tinha lá na linha mais de 20 máquinas, então a gente realizava, atendia o fluxo do ambiente produtivo, fazendo as manutenções corretivas, e em paralelo ia realizando as manutenções preventivas de máquinas que eram backups, máquinas reservas, máquinas de linha que não estavam sendo ocupadas, e todas elas energizadas. O próprio reclamante falou no laudo que tinha, aos finais de semana, uma manutenção prévia com a energia desligada, né, sem energização. Era feito todo final de semana? Nós tínhamos manutenções tanto no meio da semana quanto no final de semana. Não, a prévia com as máquinas desenergizadas. A prévia, olha, a gente não realizava essa manutenção com ela desenergizada. Essa prévia, ela teoricamente feita para a gente ter essa relação aos finais de semana, mas a gente diluía ela todos durante a semana. Não. Excelência, considerando a delimitação da prova, eram essas perguntas que eu queria fazer para o reclamante. A senhora pode, por gentileza, dar um WhatsApp para a resposta?